Olá pessoal, como estão? Espero que bem, muita paz, muita luz para vocês. Eu sou a professora Claudilene Melo, professora de matemática, apaixonada pelo que faço, tá? E hoje estamos aqui em mais um momento para a gente estudar sobre o círculo e a circunferência, tá? Vamos aí para uma aulinha onde a gente vai estar discutindo características, os elementos, né? A diferença entre círculo e circunferência, ângulos que se formam, os arcos de uma circunferência, tá? Nosso conteúdo da aula de hoje. Discutiremos o descritor, né? Esse conteúdo está lá no descritor D11 do SAEB-SAEP, né? E aí, para a gente seguir, né, o nosso roteiro de aula, a gente vai fazer isso, tá? Diferenciar círculo de circunferência, conhecer seus elementos e, a partir daí, algumas propriedades da circunferência, descritor D11 do SAEB-SAEP, tá? Vocês acham que círculo é a mesma coisa que circunferência? Será? Será? E não, né? Então, gente, circunferência é a figura geométrica formada por todos os pontos de um plano que distam igualmente de um ponto fixo, que a gente chama de centro da circunferência. Então, olha aqui nesta imagem, nós temos o centro, que é o ponto O, e circunferência são todos os pontos que ficam aqui, ó, na borda, na extremidade, tá? Qualquer ponto desse daqui está à mesma distância do seu centro. E essa distância aqui a gente chama de raio, tá? Como está escrito aqui embaixo, ó. Então, esses elementos é importante você já conhecer também de circunferência, tá bom? Então, circunferência é só a borda, são os pontos que estão na extremidade. No centro, nós temos o ponto O, centro da circunferência, e qualquer distância aqui do centro à extremidade é o raio. Essa distância é a mesma e a gente chama de raio da circunferência. Já círculo é a região interna também, tá? Então, quando a gente está em alguma situação que a gente observa a região interna e não só a extremidade, nós estamos falando do círculo. Já a circunferência é só a extremidade. No caso de um anel, né? O anel só nos interessa a extremidade, o material que fica na extremidade para ser construído. Já se a gente vai fazer uma mesa circular, uma mesa de madeira, então a gente quer saber quanto de madeira a gente vai precisar para fazer a mesa. Então a gente quer saber a parte interna também. Isso é círculo, ok? E aí, existem os elementos da circunferência que você precisa lembrar, memorizar esses nomes, né? O raio a gente já falou, que é a distância do centro até a extremidade, qualquer ponto da extremidade, tá bom? Do centro até a extremidade, o valor é sempre o mesmo, raio, a gente usa a letra R, tanto minúscula quanto maiúscula. Corda é qualquer segmento que une dois pontos da circunferência. A corda, ela atravessa a circunferência, tá bom? E aí, olha, existem várias cordas atravessando a circunferência. E a gente nota que os tamanhos dessas cordas vão mudando, ó. Tem cordas pequenininhas, vai aumentando. Quando esta corda passa pelo centro da circunferência, nós temos a maior corda de todas, que recebe o nome de diâmetro. Então, diâmetro também é uma corda. E, no caso, é a maior de todas elas, tá? É a corda que passa pelo centro da circunferência. Em geral, a gente usa a letra D para o diâmetro. Tanto pode ser o D minúsculo quanto o D maiúsculo. A mesma coisa o raio, R minúsculo ou R maiúsculo. E aí, gente, notem aqui nesse desenho, ó, do centro para o ponto A não equivale ao raio? Do mesmo centro para o outro ponto agora, o ponto D, também não é o raio? Então, veja que o diâmetro, ele sempre vai ter o raio duas vezes, tá? E esta relação aqui é extremamente importante, a gente vai usar em um monte de situação, tá? O diâmetro sempre é duas vezes o raio, ou seja, é o dobro do raio. Do mesmo modo, a gente sabe que o raio é a metade do diâmetro. Então, se em um problema for dito o valor do raio, se o raio for de 10, a gente conclui que o diâmetro vai valer quanto, pessoas? 20, não é isso? Exatamente, tá? O diâmetro é o maior, é o dobro do raio. O diâmetro vai ser 20. E se ele der o diâmetro, se o diâmetro for de 100,
quanto que vai ser o raio? Então, o raio é a metade. Se o diâmetro é 100, o raio vai ser 50, ok? Então, corda é toda que atravessa a circunferência. A maior de todas as cordas é o diâmetro, aquela que passa pelo centro. E ela é o dobro do raio, né? E o raio, que é a distância do centro até a extremidade da circunferência, ok? E aí, gente, nós temos aqui algumas posições relativas entre circunferência e ponto, reta ou outra circunferência, tá? Tenham as nomenclaturas, mas se você entende a ideia, fica ainda melhor. Não tem que decorar, tem que compreender as coisas. Então, primeiro, se a gente tem um ponto e uma circunferência. No desenho aqui, ó, eu representei ponto P e a circunferência aqui que tem o centro O. Como é que esse ponto pode estar em relação à circunferência? Então, note na primeira situação que o ponto está sob a circunferência. Então, aqui nós dizemos que o ponto pertence à circunferência. Quando a gente vê a imagem, é fácil da gente notar isso. O ponto está pertencendo à circunferência. Mas se a gente não tem a imagem, se a gente tem alguns valores, como é que a gente faz para analisar? Então, tudo vai ser comparado a partir do raio. Então, neste caso, o D aqui não representa o diâmetro, mas é a distância do centro até o ponto, tá bom? Então, D é a distância do ponto até o centro. Note que quando o ponto pertence à circunferência, essa distância é exatamente igual ao raio, não é? Então, se for dito que o ponto está a uma distância exatamente igual ao raio, nós temos que ele pertence à circunferência, tá bom? Já nesse caso, gente, perceba que o ponto está na parte interna da circunferência, ó. E aí a gente disse que P é interno à circunferência. Tem que decorar isso? Não, a imagem já mostra a gente. Aqui ele está pertencendo à circunferência, aqui ele é interno, ele está dentro da circunferência. E como é que a gente vê isso com números? Olha aqui, a distância do centro ao ponto é um valor menor do que o raio. O raio não é a distância até a extremidade, mas o ponto está mais próximo ao centro do que a extremidade da circunferência. Então, quando a distância do centro ao ponto é um número menor do que o raio, nós dizemos que ele é interno, tá bom? Digamos que o raio seja de 10. Se a distância ao ponto é 8, 8 não é menor, então quer dizer que o ponto vai estar mais próximo do centro do que a extremidade, do que a borda, que é a nossa circunferência, ok? E nesse terceiro caso, ó, o ponto está lá do lado de fora. Então, aqui ele é externo à circunferência, tá bom? Então, a gente tem o ponto pertence, o ponto é interno ou o ponto é externo à circunferência. E quando ele é externo, veja que a distância vai ser um valor maior do que o raio, como está escrito aqui. Ok, pessoal? Seguindo a mesma ideia, a gente consegue ver aqui, ó, posição relativa entre reta e circunferência, tá? Só tem umas nomenclaturas diferentes. Então, no caso, na primeira situação, ó, veja que a reta está lá do lado de fora, está bem longe ainda da circunferência. A distância do centro até a reta, concorda que é um valor maior do que o raio? Então, se a gente sabe que a distância do centro da circunferência à reta é um número maior do que o raio, então a gente já sabe que a reta está do lado de fora e dizemos que ela é exterior ou externa à circunferência. Se a gente aproximar essa reta, concorda que ela vai tocar a circunferência inicialmente em um único ponto? Neste caso aqui, ó, a reta vai estar a uma distância exatamente igual ao raio, não é? E nesse caso nós dizemos que ela é tangente à circunferência, tá bom? Se a gente continuar colocando essa reta mais para cima, ó, ela vai atravessar a circunferência, ela entra em um ponto e sai em outro. Nesse caso nós dizemos que ela é secante e a distância do centro à reta vai ser um número menor do que o raio, tá bom? Então é isso daí, posições relativas entre ponto e circunferência e reta e circunferência, ok? E se forem duas circunferências, como é que a gente pode ter? Tá? Então, deixa eu apagar aqui e vamos para o próximo slide. Quando nós temos duas circunferências, a gente pode ter a seguinte situação. Ou elas não se tocam,
ou elas se tocam. Se elas não se tocam, ó, não tem nenhum ponto em comum, dizemos que elas não são secantes, tá bom? Então, não ser secante é porque elas não se tocam. E se elas se tocam, como aqui, ó, elas serão secantes ou então serão tangentes. Qual a diferença de cada um? Então, a não secante é quando não tem ponto em comum, não se toca. E elas podem ser, ó, exteriores, tá uma do lado de fora da outra. Ou interiores, uma está dentro da outra. Quando elas forem interiores, tem esse caso aqui, ó, de serem concêntricas. Com é o prefixo, a ideia aqui de mesmo, tá bom? Então, concêntrica significa que tem o mesmo centro, tá? As circunferências concêntricas, elas têm o mesmo centro. Isso está escrito aqui também, tá? O centro das duas é o mesmo, uma está dentro da outra. Ok? Mas elas não se tocam. Já nessa situação aqui, ó, elas se tocam. Para ser secante, gente, elas devem se tocar em 2 pontos, como neste desenho. E se ela se tocar em um ponto só? Então, assim como lá para o caso de retas, quando se toca em um ponto só, nós dizemos que elas são tangentes. E aí a tangência pode ser externa ou interna. Ou seja, pode estar uma do lado de fora da outra e se tocando no único ponto. Esse ponto aqui é o ponto de tangência. Ou então uma dentro da outra, ó, se tocando aqui no ponto de tangência. Neste caso de circunferência com circunferência, veja que eu não coloquei aqui as medidas comparando com raio. É um caso mais complexo e para este nível de vocês, de ensino, de aprendizado de vocês, vocês só precisam entender essas diferenças, tá? As nomenclaturas, né, de ser secante ou não, ou de ser tangente, ok? Pronto, e aí vamos agora entender o que são arcos e ângulos formados em uma circunferência. Próximo slide, tá? Então, gente, toda circunferência, nós temos aqui 3 imagens. Quando a gente coloca alguns pontos sobre ela, então veja aqui, ó, que o ponto A e o ponto B pertencem à circunferência. Notem que a gente divide essa circunferência em 2 pedaços. Esses 2 pedaços, um deles aqui está em azul e o outro está pretinho, ó. São chamados de arco, tá? E a gente vê então que tem um deles que é menor e o outro maior. O arco de uma circunferência a gente representa colocando os pontos da extremidade e esta curvinha, esse desenho curvado em cima das letras que formam a extremidade, tá? Isso aqui é arco. Então, arco AB representa o menor arco. E para a gente falar do maior deles, então a gente pega um terceiro ponto e identifica que a gente está pegando o arco passando pelo ponto C. Como está escrito aqui, ó, é o arco ACB. Tá vendo? Então, para identificar o arco maior, a gente pega um terceiro ponto mostrando que está passando por aquele terceiro ponto. Isso é a ideia de arco. E o que é ângulo central? Então, ângulo, vocês já sabem aí de aulas anteriores, que é uma abertura entre 2 segmentos de reta. No caso aqui, nós temos os 2 segmentos de reta partindo do centro da circunferência. E toda vez que a gente tem um ângulo, uma abertura aqui, ó, entre dois segmentos de reta partindo do centro da circunferência, que esse ponto aqui a gente chama de vértice do ângulo, né, gente? Ou seja, quando o vértice é o centro da circunferência, nós dizemos que este ângulo ele é central. E detalhe, a medida do ângulo central vai ser em graus, ângulo a gente mede em graus, igual ao arco determinado por ele, tá bom? Então, digamos que do A até o D, passando por P, seja de 60 graus. Então, a gente vai saber também que este ângulo, que é o ângulo central, também vai ser de 60 graus, ok? Ângulo central tem a mesma medida que o arco que ele determina, tá bom? E ângulo inscrito. Então, veja aqui, olha, o ângulo central, o vértice do ângulo coincide com o centro da circunferência. Entretanto, se o vértice estiver sob a circunferência, como é neste caso aqui, ó, o ângulo beta, tem o vértice em cima da circunferência e aí 2 segmentos de reta puxando para outros 2 pontos, tá? Nota que nesse caso, os 2 ângulos, tanto alfa quanto beta, eles descreveram o mesmo arco, o arco PAD.
né? Entretanto, seus valores são diferentes. O ângulo alfa é chamado de ângulo central, porque o vértice está exatamente em cima do centro. E o ângulo beta, esse daqui, ele é o ângulo escrito, porque o vértice está em cima da circunferência. O valor do beta é a metade do valor do alfa, tá? Ou seja, gente, todo ângulo inscrito, ele tem em graus, ele mede a metade do ângulo central. E vocês lembram que o ângulo central é igual ao arco? Então, no caso, ó, o ângulo escrito vai ser a metade do arco que ele determina, tá? Metade do ângulo central, metade do arco que ele determina. Já o ângulo central é exatamente igual ao arco que ele determina, tá bom? E com isto, a gente finaliza de conteúdos por hoje. Agora a gente vai treinar, fazer exercícios, tá? Temos uma série aqui de problemas, nós não iremos conseguir fazer todos, mas aí eu passo os slides, vocês printam e vocês estudem mais fazendo os que a gente não conseguir agora, tá bom? Então vamos lá, primeira questão diz assim: cada um dos círculos a seguir possui raio de 4 centímetros. Olha aqui, foi dado o raio, são círculos iguaizinhos, né, com raio de 4 centímetros. Então eu vou fazer o desenho em um deles. Aqui está o centro. Se tem raio de 4 centímetros, gente, quer dizer que daqui para cá tem 4 centímetros e daqui para cá também tem 4 centímetros. Ou seja, o diâmetro de cada circunferência é de 8, não é isso? Do começo até o fim de cada circunferência dessa, ó, nós temos uma distância de 8. Detalhe, aqui nós temos 1, 2, 3, 4 circunferências. Vocês já conseguem perceber como que a gente poderia fazer para calcular essa distância total aqui, da primeira até a última circunferência? Pensa aí, a gente vai precisar disso, tá? Então, o que é que ele diz mais? A altura e a largura da pilha, respectivamente, medem. Então, olha aí, largura é o que eu acabei de desenhar. E a altura é pegar essa distância todinha aqui, tá? Já conseguiram pensar no que é que a gente vai fazer, gente? Então, pelo desenho que eu fiz aqui no primeiro círculo, ó, do começo ao fim de cada círculo, não tem uma distância de 8 centímetros? Então, para a gente descobrir a largura, a gente vai ter o 8 quantas vezes, pessoal? Então, olha, aqui tem 8, tem mais 8, mais 8 e mais 8. 4 vezes de 8. E 4 vezes de 8 dá quanto, gente? Olha, ele quer na ordem, olha, a altura, depois a largura, tá? Então, 4 vezes de 8, cadê? Cálculo, matemática. Isso dá 32, né, pessoal? A unidade de medida aqui é centímetros, por isso que na resposta está em centímetros. Já a altura, então a gente viu, ó, daqui para cá tem 8, mas não são 2 vezes de 8? Então, 2 vezes de 8, a altura fica, então, 16 centímetros, não é assim? Pronto, acabou-se. Fizemos aí, acabou a questão, né? A altura, 8 centímetros e a largura, 32. Onde é que está essa resposta? 8 não, né? A altura é 16. A altura 16 e a largura 32. Então, tá aqui, ó, item C. Resposta da primeira questão, ok? Na questão 2, uma questão do SAEP, ó, de anos anteriores. O que é que diz essa questão? Observe os segmentos destacados na circunferência abaixo. Tem um monte de segmentos de reta aqui, né, gente? Qual desses segmentos corresponde ao diâmetro dessa circunferência? Então, aqui é uma questão conceitual. Você precisa lembrar o que é diâmetro de uma circunferência. E aí, pessoas? Diâmetro nada mais é do que a maior corda da circunferência. É aquela corda que atravessa o centro. Neste caso aqui, ó, é o segmento que vai do ponto S até o ponto P. Resposta, então, a letra D. Feito. Se você não sabe o que é diâmetro, aí olha aí, vai ficar sem fazer a questão, né? Letra D. Então, vamos apagar aqui os nossos cálculos. Quem não anotou, volta ao vídeo, dá um print na tela, anota os cálculos que a gente fez e depois continua assistindo, né? Vamos lá para a próxima questão. A questão 3 diz, também uma questão do SAEP, ó, mais 2 questões do SAEP. O desenho abaixo representa uma circunferência de centro R, em que S é um ponto da circunferência. Olha aqui, S pertence à circunferência, né, minha gente?
Qual é o nome do segmento RS dessa circunferência? E aí, de R para S. R é o centro e S é um ponto da circunferência. E esse segmento aqui a gente chama de raio, né? Então, é arco? Não, arco é um pedacinho por aqui. É corda? Não, corda é quando atravessa. Diâmetro? Não, diâmetro é ligando de um lado ao outro. Do centro até a extremidade é o raio. Então, letra D, bem facinho, né, gente? É isso aí, ó, SAEP. Outra questão do SAEP. Veja abaixo a circunferência com centro O e raio medindo 5. Então, foi dado raio. Nessa figura aqui, onde é que está apresentado o raio? Não é a distância do centro até a extremidade? Vocês concordam que do centro até aqui o ponto R é o raio? Ou seja, tem 5 centímetros aqui. E também tem para cá, né, minha gente? Esse pedaço aqui, ó. Isso aqui também vale 5, tá bom? O que é que ele pede na questão? Qual é o segmento que mede 10 centímetros? Ora, 10 não é o dobro do raio? E o dobro do raio é o que a gente sabe de diâmetro, é o conceito de diâmetro. No desenho aqui fica bem claro também, ó. Daqui para cá é 5, daqui para cá também. Então, tudo vale 10. No caso aqui, a resposta é o segmento RU, letra C, tá? Diâmetro. Gente, RS é corda, mas a maior delas é o diâmetro. Então, o RS é um valor menor do que 10, bem como a QU. A única corda maior de todas aí é o diâmetro, que é a que passa bem pelo centro. No caso, como aqui é 10, significa que QU e PS são valores menores do que 10, ok? Mais uma questão feita, vamos embora para a próxima. Próxima questão diz assim. De novo agora, SAEB, né? Diz, na figura estão representados uma circunferência de centro O e raio R e 4 pontos. Olha aí, gente, a gente não viu posição relativa? Antes mesmo de ler a pergunta, vamos relembrar as posições? P, ele é externo, ele está fora. O ponto Q, ele pertence à circunferência. E MN, eles são internos ou interiores. O é o centro. Isso foi o que a gente aprendeu. O que é que a questão quer, então? Entre esses 4 pontos, o único cuja distância ao centro é igual ao raio. Gente, para ser igual ao raio, lembra que a gente viu? Ele tem que pertencer, tem que estar em cima da circunferência. No caso aqui, o único que está em cima da circunferência é o ponto Q. Resposta, então, é a letra B. MN, a distância é menor. E P, a distância é maior. Ok? Próxima questão. Temos agora, ó, 2 circunferências, olha. Uma dentro da outra, só que elas não se tocam, concorda? Então, no caso aqui, a gente tem circunferências que não são secantes e elas são interiores, tá? Uma dentro da outra. Aí a questão diz... Na figura abaixo, a circunferência maior tem centro A e 4,3 centímetros de raio. Então, o raio da circunferência maior, gente, é de A até D, ó. Essa medida aqui foi dita, né, que vale 4,3, tá bom? E a circunferência menor tem centro B, olha aqui o centro, passa por A e tem 1,5 de raio. O comprimento do segmento CD em centímetros é... Gente, CD é esse pedacinho aqui, ó. Mas vê só, se a pequena tem 1,5 de raio, significa que de A até C é quanto? No caso é o diâmetro, né? Não é o dobro do raio, ó, 1,5 aqui e 1,5 aqui. Então, esse pedacinho aqui, ó, tem 3 centímetros, tá bom? Mas a gente sabe que a distância toda, ó, daqui até o ponto D é de 4,3. Se de A até C já foram 3, falta quanto? A gente quer saber esse pedacinho aqui, né, gente? Falta quanto? Daqui para cá vale 3. Falta quanto para chegar em 4,5? 1,3, né, pessoal? Então, olha aí a resposta. O comprimento de segmento CD, que é esse excedente aqui, ó, é de 1,3 centímetros, ok? Muito bem, nós temos várias questões trabalhando com essas ideias, tá? Eu vou passar aqui alguns slides agora para chegar em alguma questão de ângulos e as demais printem a tela e tentem fazer aí
estudando depois, tá bom? Então, essa questão dá para vocês fazerem, tentem ela, tá? Chegou um aí com um ângulo central inscritos. Vamos fazer essas duas para finalizarmos nossa aula. Então, a primeira questão diz assim, na figura abaixo, o ponto O é o centro da circunferência e o arco ABC mede 260 graus. Quem é o ABC? Então, olha, ABC é o ângulo beta. Aqui a gente tem 260 graus. O arco ABC. No caso, ABC é pro lado de cá, né, minha gente? Ele está falando de arco. Este arco aqui, ó, pelo lado de fora, deixa eu ver, daqui para cá, anotar o 260 aqui, está em graus, 260 graus até o ponto C. Então, isso vai até lá. Esta abertura todinha vale 260 graus. Deixa eu apagar esse 2 aqui, que eu ia anotando no lugar errado. Aí, ele pede qual é a medida do ângulo alfa. Alfa não é um ângulo central. Lembra que o ângulo central é igual à medida do arco que ele determina? Então, se a gente sabe a medida deste arco, a gente vai saber quanto é a medida do ângulo central. E, gente, nós sabemos a medida deste arco, ó. Se daqui para cá tem 260, quanto tem aqui? Deixa eu mudar a cor aqui da caneta, vou conseguir. Pronto, gente. Então, no caso, ó, se aqui tem 260 graus, quanto que tem esse pedacinho de cima? Então, basta você lembrar que um giro todo são 360 graus. Tudo tem 360 graus, já tem 260 aqui. Ficou quanto para cá? Concorda que são 100 graus? Não é? Este arco menor é um arco de 100 graus. Logo, o ângulo central é um ângulo de 100 graus. E a resposta aqui, ó, é letra C. Gente, nesta questão, a gente quer descobrir o valor do ângulo escrito. É só você lembrar que o ângulo escrito é a metade do ângulo central. Se aqui tem 120, esse é a metade, ó, metade de 120, 60, tá? E é isto. Este foi o conteúdo da nossa aula. Fizemos um estudo de círculo da circunferência. Agora é com vocês. Pesquisem, estudem, busquem mais fontes, não é? Tem mais exercício aí para vocês treinarem, tá? Mas aí é com vocês, tá? Então, espero que vocês fiquem bem. Hoje fizemos o estudo do círculo e da circunferência e com isso a gente acaba a nossa aula, tá bom? Então, tchau, até a próxima!